Vamos bater um papo sobre usar hormônios como prevenção. Sabe, antes de você entrar na menopausa, e não só para poder sanar com os sintomas. Sim, os médicos mais avançados, mais atualizados no mercado estão tratando desta maneira. Eles agora entendem que os sintomas da menopausa você já está com muito declínio hormonal. As quedas hormonais vão afetar coisas extremamente importantes no seu organismo. Então, antes que esses sintomas da menopausa apareçam, alguns médicos já estão se utilizando do benefício hormonal como prevenção. Não esperar os sintomas da menopausa, pois poucas mulheres serão beneficiadas. Muitas não possuem os sintomas tradicionais. Então, começar a fazer a reposição hormonal usando o parâmetro idade. A gente ouve muito no YouTube vários médicos falando, e eu aqui no canal falo o tempo todo. A mulher, ela é reprodutora até os 35 anos de idade. É a idade limite para ela procriar, dar continuidade à espécie. Então, a partir dos 35 anos, ficamos inaptas a esse processo. Então, deveria começar a se repor hormônio após os 35 anos de idade. Eu sei, é cedo. É bem cedo mesmo. É claro que a grande maioria não tem coragem, os médicos menos ainda, muitos por não terem contato com essa nova experiência, desconhecem o uso dos hormônios, não sabem prescrever e com isso as mulheres deixam de obter esses benefícios. Mas essa revolução já está acontecendo no mundo. Tem países como na Austrália, os médicos então estão começando a utilizar dos hormônios como prevenção. Faz os exames, faz as dosagens, verifica-se lá a progesterona e o estradiol. Gente, eu sempre utilizo esses dois hormônios como parâmetro. São os hormônios básicos. Eu já falei em outros vídeos que a testosterona na mulher, ela vai, infelizmente, os nossos laboratórios não estão aptos a retratarem a verdade sobre a testosterona. Então, sempre vai dar baixa pra gente. Mas, primeiro, devemos sempre priorizar o estradiol e a progesterona. Então, em alguns países, os médicos já estão fazendo isso. Passou dos 35 anos de idade, para evitar osteopenia, que é a baixa densidade óssea. Seus dentes já estão começando a trincar, já estão dando problema, começando a rachar. Você já está tendo fratura com mais facilidade. Várias questões. Dor, como é que é? Bico de papagaio na coluna, dores. Então, como forma de prevenção, os médicos já estão se atualizando. É claro, gente, tudo no Brasil demora a chegar, infelizmente é assim, infelizmente, tá? Mas a gente já tem até, inclusive, nossa, eu tô até em êxtase, porque já estão ensinando sobre hormonologia para nutricionistas e preparadores físicos. Professor de educação física. Então, não é só a área médica, quem possui CRM, que sabe utilizar hormônio. Hoje em dia, as melhores universidades aqui no Brasil já estão trazendo à tona esse assunto para os nutricionistas e para os preparadores físicos. Então, utilizar hormônio como prevenção de osteopenia, osteoporose, problemas cardíacos, né? Porque as suas artérias, as suas veias, as suas coronárias ficarão protegidas com o uso do estradiol. Na psiquiatria, né? Na neurologia, o humor, a sua psique, a sua
labilidade, né? A sua facilidade de lidar com as intempéries, né, da vida, o seu humor, tudo isso, a progesterona é importantíssima. Então, a partir dos 35 anos de idade, pode sim começar a se utilizar. Quedas hormonais provocam ganho de peso. A gente sabe que a gordura é um fator inflamatório. Se você está com sobrepeso ou está obesa, você não está 100% saudável. Eu sinto muito, eu não sei porquê, está tendo essa mania agora de se endeusar todos os... não, agora nós vamos dizer que os obesos são... Gente, pelo amor de Deus, não é fazer bullying com quem é obeso, nem destratar, pelo amor de Deus, nós não deveríamos fazer isso com ninguém, né? O bom senso, né? A boa educação, a gente não deve fazer isso com ninguém. Mas dizer que a obesidade é bem-vinda, não é. A obesidade é um processo inflamatório. E sim, devemos priorizar a boa alimentação e a perda de peso para que a gente obtenha, então, uma saúde melhor. Então, com a reposição hormonal de forma preventiva, você previne, inclusive, diabetes tipo 2, que é uma doença extremamente maléfica, inflamatória, que danifica dos pés à cabeça, dos pés à cabeça, e você entra, então, em estado de doença. Então, usar o parâmetro da idade e não mais espera a mulher entrar 1 ano sem menstruar para depois começar a pensar em fazer reposição. Nossa, isso é muito antigo. Isso já está ultrapassado. Usar o parâmetro... Tem mulheres que passam dos seus 50 anos, param de menstruar e não tem sintoma nenhum. Não tem os calorões, não tem os fogachos, não tem a irritabilidade, o sono está normal, mas tudo que danifica por dentro não é visível. E algumas vezes, até nos exames, né? Acredito que se fizer um exame mais profundo vai mostrar. Mas se você está se sentindo bem, não está sentindo nada, você não procura o médico. E aí, quando você se percebe doente, já é um pouco tarde. Por isso, então, principalmente se a mulher não tem fogacho, ela acha que não está na menopausa, que ela está passando ilesa pela menopausa. Que o fogacho é um dos sintomas que a mulher desperta, é como se fosse um sinalizador de que realmente ela está na menopausa. Então, esperar 1 ano a mulher sem menstruar, esperar que ela tenha fogacho para depois fazer reposição hormonal, isso é coisa do passado. Hoje em dia, então, não se usa mais sintomas como parâmetro. Os médicos mais atualizados, de países mais avançados, estão usando, então, parâmetro idade. Passou dos 35 anos, já vamos começar a monitorar essa mulher. Tá? As unhas estão quebradiças, o cabelo está caindo, a mulher está engordando, está ficando irritadiça, está dormindo. Todos são sintomas tradicionais, mas e se você não tem, você então precisa, como forma... Você precisa não, gente, claro que não. No Brasil a gente nem pode falar isso, né? Acho que você tem que procurar um profissional médico, né? Um profissional da área médica. Mas o que eu quero trazer aqui nesse bate-papo é dizer que já está sendo utilizado em outros países como prevenção. Antes que tudo isso aconteça, já estão se fazendo reposição hormonal para que esses sintomas não apareçam, na verdade. Então, outra coisa que eu gostaria muito de conversar com vocês é sobre... Eu até coloquei aqui, ó, hormônio, colocar em movimento. É sobre agora essa nova filosofia MAP. É uma sigla, MAP, M, movimento, A, alimento, P, pensamento. Não dá
para você estar na menopausa e não se movimentar. Não fazer nada, não praticar um exercício, nada, uma atividade física. Não subir uma escada, mas fazer isso uma rotina. Não é subir de vez em quando. Eu moro no terceiro andar, eu desço para jogar o lixo fora, eu desço para pegar carta. Não. Você precisa fazer que o movimento na sua vida seja uma rotina. De preferência, que você faça atividades prazerosas com movimentos, atividades físicas. Eu faço em casa e eu tenho vídeos aqui no canal que eu mostro como que eu faço os meus exercícios. Polichinelo é um exercício maravilhoso, é divertido, é tranquilo e acelera o batimento cardíaco. Você movimenta os braços, movimenta as pernas, é fantástico, inclusive para o intestino. Alimento. Não dá para você chegar na menopausa, estar nessa idade que você está, a partir dos 40 anos de idade. Eu digo que você é jovem até os 40. Passou dos 40, você já não é mais jovem. Então não dá para você chegar aos 40 anos se alimentando como se fosse jovem, como se fosse um adolescente, comendo pizza, tomando refrigerante, comendo açúcar. Chega, retira a farinha de trigo da sua vida. Retira o açúcar da sua vida. Pensamentos. O pensamento ele é extremamente importante, porque essa forma de, aqui como está, pensamento, significa você cuidar do seu interior, né? Cuidar do que você pensa do mundo e pensa de si mesmo, ou de si mesma, né? A sua autoestima como anda, a sua ligação com o divino, a sua ligação com os demais, a sua volta, o pensamento, vigie os seus pensamentos. É claro que a gente não consegue ter 100% ao longo do dia sem pensamentos maravilhosos, mas cuide disso, vigie, sabe? Evite ter maus pensamentos, evite odiar pessoas. Quando você odeia alguém, essa pessoa nem tico, nada interfere na vida dela. Isso só traz malefício para você mesma, tá? Então, odiar alguém é trazer doença para si. Perdoe, eu não estou falando para você cometer os mesmos erros. Evite o contato, não fique mais em contato com essa pessoa, mas não promova essa energia de odiar. Evite, então. Tem estudiosos que falam, inclusive, de você evitar ficar vendo muitos filmes de terror. Quer assistir umzinho? Tá, tudo bem, mas depois assiste um filme light. Cuida disso, porque se você fica fazendo isso uma rotina, você acaba trazendo esse tipo de energia para você. Então, evite energias ruins. Se possível, evite o estresse. Evite situações que te causam estresse. E se você não pode evitar, faça uma meditação. Eu gosto de fazer uma oração ao divino, porque para mim é como se fosse uma meditação. Mas você, se você não possui essa crença ou essa espiritualidade, faça uma meditação, controle sua respiração, faça um mantra, tem muita coisa boa aí. Agora, saiba filtrar também, né? Porque tem muita porcaria também na internet. E assim, resumindo tudo, é mais mesmo esse bate-papo para trazer, então, à tona um assunto extremamente polêmico, que é a reposição hormonal. Aqui no Brasil, os médicos não passam reposição hormonal, nem quando você está morrendo na menopausa, com todos os sintomas horrendos, você pedindo pelo amor de Deus para alguém te socorrer, eles não passam para você. E em outros países, como eu falei, na Austrália, já está se fazendo reposição hormonal como prevenção desses sintomas. Isso é muito louco, né? Então, assim, vamos pesquisar, vamos procurar saber, vamos ver quais são os médicos que fazem isso, vamos começar a pressionar a equipe médica que existe aqui no Brasil para que eles comecem a entender sobre hormônios, para poder, então, nos acompanhar, nos monitorar, nos conduzir nessa jornada
do bem viver, do bem-estar, né? Saúde e bem-estar. A mulher na menopausa não precisa estar fadada à morte, né? A gente tem ainda muita energia, muito gás, a gente ainda pode contribuir muito com o nosso planetinha Terra, deixar o nosso legado. Eu acredito nisso. E você? Por favor, deixe os seus comentários aqui. Mas seja caridosa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.